Aleluia. Glória a Jesus. A presença do Senhor na casa deles é real, irmãos. Eu dormi 8 horas. Para velho, isso é um recorde. Porque existe unção naquele lugar. E ontem houve a célula dos meninos. E eu estava no quarto, já me preparando, que tinha um compromisso no final da tarde. E eles incendiados, orando, cheios do Espírito. Mas era tanto fogo, irmão. E eu lá me deliciando no quarto, também orando em línguas. Aí o Espírito disse: vai lá fazer o quê, Jesus? Eles já estão pegando fogo. Aí fiquei quieta. Aí o Espírito Santo: vá lá. Aí eu saí toda tímida. Eu não sabia se podia, né, ter uma interferência. Era uma célula de adolescentes, de jovens, né? O que você vai fazer lá, Liane? Aí eu cheguei a abrir a porta, fiquei bem tímida, assim, olhando. Aí voltei para o quarto. Aí o Espírito: ô covarde, volta lá. Aí quando ele falou assim, eu disse: tá bom, já estou entendendo que o Senhor quer me usar. Aí entrei, mas fiquei meio de longe, entregando os recados de Deus. Aí o fogo foi aumentando, o Espírito Santo vai empurrando. E quando eu vi, eu estava no meio deles, Deus mandou ungir. Então, assim, é um lugar onde a glória de Deus está. E é isso que Deus quer fazer em nossas casas. A glória do Senhor quer se estabelecer, não só em nossos corações, mas no coração do nosso lar. Vocês vão entrar em 21 dias de jejum. Isso é tão precioso. Isso sobe como perfume suave, é sacrifício, irmãos. Deus honra sacrifício. Então não faz um jejum sem propósito, não. Coloque diante do Senhor: meu Deus, eu quero ser para o Senhor um portador de glória. Que o Senhor conte comigo. Um dia, na minha sinceridade, e isso foi marcante na minha história, eu reconheci diante de Deus, no início da minha caminhada, eu disse: Senhor, eu não sou serva, o Senhor não pode contar comigo, porque eu não tenho constância na oração, eu não tenho constância com a leitura da palavra. Então um dia o Senhor pode contar comigo, outro dia não pode, porque um dia eu estou carnal, outro dia eu estou espiritual, é muito complicado. Eu quero ser serva, Senhor, faz de mim uma serva. E eu esperava que Deus automaticamente mudasse a minha vida e eu ficasse serva. Que tola. A gente é servo quando esta palavra ocupa o coração. Então, para que a palavra entre, algo tem que sair. Então a gente começa esse processo de santificação, reconhecendo nossas fraquezas, reconhecendo os nossos erros e sendo moldado pela palavra. Não é Jesus que vai se adaptar a mim, sou eu que me adapto ao Senhor. Essa transformação. E o jejum é algo muito poderoso para que essa transformação exista. Então, quando jejum, ele exige sacrifício, mas ele vem com determinação, ele traz consigo embutido coisas muito fortes da parte de Deus. Porque você é perseverante, porque você tem propósito, você vai separar tempo para orar, porque jejum sem oração, ele perde eficácia. Você vai tirar alguma coisa que tira seu tempo, que pode ser redes sociais, que pode ser televisão, que pode ser séries, o que quer que seja. Não quer dizer que você não possa, quer dizer que você vai fazer alguns sacrifícios para buscar mais de Deus. E quando eu disse a Deus que eu queria ser serva, Ele disse: não sai do teu quarto sem antes orar e ler a palavra, que era algo que eu não fazia. Então Deus vai ensinando disciplinas. Nós vamos ficando disciplinados no falar, disciplinados no olhar, disciplinados nas emoções, disciplinados nos pensamentos. Nós começamos a ser moldados pelo Espírito e pela palavra. E essa transformação vai impactar todos em volta de mim, tenha eu consciência ou não. Então eu queria começar esse culto falando para vocês sobre o poder de uma entrega. E eu queria que você dissesse a Deus: Senhor, hoje eu me oferto para ser tocado, e o que o Senhor precisa transformar, eu vou abrir espaço, eu vou dar lugar. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para fazer comigo,
eu quero. Deixa eu dizer uma coisa a vocês antes da gente orar. Eu achava que já tinha feito a entrega da vida. Eu já estava com disciplina com a palavra. Eu já estava matriculada no seminário do Espírito. Eu não saía do meu quarto sem antes orar e ler a palavra. E era tão bom, que eu terminava algumas tarefas e voltava para o quarto para ter mais tempo com Deus. Eu já estava nesse processo. Mas tinha algo mais para acontecer. E foi na leitura do Salmo 139, quando chegou no versículo 16, que diz que quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, criatura informe ainda, os teus olhos me viram e os meus dias foram escritos por ti. Eu parei e eu disse: Senhor, eu tenho convicção que eu estou no controle, que eu estou vivendo como eu quero, mas hoje eu entendo que o Senhor escreveu para mim coisas que eu preciso viver, e eu quero viver o que o Senhor escreveu. Desse tempo para frente, minha vida mudou radicalmente. Então há poder quando você se deixa moldar pela palavra, quando você se deixa tocar pela palavra. Isso vai mudar. Hoje, no culto da tarde, eu falei sobre um versículo que fica em Filipenses 4, 6 e 7, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes os seus pedidos sejam em tudo conhecidos de Deus, através de oração, súplica e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará teu coração e tua mente em Cristo Jesus. Então, quando você pega a palavra, crê no que ela diz e começa a praticar, o que ela diz se cumpre em você. Na época, eu estava vivendo um conflito. Eu tinha que tomar uma decisão e eu não sabia o que fazer, porque ela não dizia respeito só a mim, mas a toda a família. E eu, então, estava com peso, angústia, triste, conflitada. E quando eu comecei a orar, fazendo o que esse versículo diz, eu não sabia, era no início da minha caminhada. Então eu disse a Deus: orar eu já sei, agora clamar, eu não sei não como é isso. E ações de graças, eu não vivia em igreja, eu morava numa fazenda, eu não tinha ninguém para me ensinar, mas o Espírito é um professor maravilhoso, e se ele for o seu professor, ai do inimigo na tua vida, e glorioso é o tempo que você terá. Então, naquele momento, o Espírito Santo começou a me ensinar. E ele disse: comece orando. E eu comecei a colocar aquela situação que eu estava vivendo diante de Deus. Eu comecei falando do problema. Daqui a pouco: Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer, eu creio em milagres, o Senhor vai fazer um milagre, vai tomar nas tuas mãos. E daí eu comecei a clamar o socorro de Deus. Vai na vida dos meus filhos, essa porta que precisa se abrir. Eu já estava clamando sem entender. E daí eu passei para ações de graça. Eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor vai fazer. Então eu cumpri esse versículo. Irmãos, Deus operou um milagre, tirou todo o peso e abriu a porta e nos deu a direção. E foi tudo dentro de um mês, irmãos. Daquele mesmo mês que eu orei. Então foi questão de semanas. Foi incrível como Deus fez. Então, quando nós cremos no que está escrito, a mão do Senhor vai liberar milagres. Então eu queria que você, junto com o propósito do jejum, colocasse diante do Senhor aquilo que você quer alcançar. Seja mais domínio próprio, mais santificação, prosperidade financeira, o que for que você anseia, áreas da sua vida que você sabe que está fora do propósito de Deus, coloque diante do Senhor. Pessoas da sua família que você quer ver conquistadas pelo amor de Cristo, coloque alvos diante de Deus e ore ao Senhor. Recomendo que você ou coloque num caderno ou no seu celular, coloque seus propósitos e dia a dia levante clamor, coloque diante de Deus. Pegue esse versículo de Filipenses 4, 6 e ore de acordo com esses propósitos e comece a declarar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar sua mente e suas emoções em Cristo Jesus. E as direções de Deus vão acontecer e os milagres vão começar a ser derramados. Quando eu estava sentada durante o culto, perto da hora
da ceia, o Senhor me deu uma visão. Eu nunca tinha visto isso. Era um semeador jogando semente num solo. O solo já estava preparado, a terra boa, toda revolvida já. Ele jogava, irmãos, era automático, era ele jogando e o trigo já crescia. Nunca tinha visto. Então, o que Deus tem para fazer nesses dias é tão sobrenatural, que a terra do meu coração e do seu coração seja regada de fé, porque Deus vai fazer milagres. É impossível que uma semente recém-semeada floresça. É impossível, não existe. É isso que Deus vai fazer, milagres. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, esse jejum, se jejum nunca é em vão, esse jejum vai mover a terra dos corações, vai mover esta igreja para um sobrenatural muito maior do que ela tem vivido. Senhor, esses são dias tão poderosos, Senhor, e eu clamo a Ti, tudo que está no Teu coração, para as pessoas que vão entrar nesse propósito, tudo que está no Teu coração, para essa igreja viver, que eles possam receber a porção dobrada da Tua destra, que eles possam, Senhor, alcançar aquilo que eles sonharam, porque Tu és o Deus que nos dá além do que pedimos e pensamos. Eu declaro esta palavra diante de Ti, e eu oro em nome de Jesus, por milagres, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus me deu uma palavra para amanhã, uma palavra para a noite, para a tarde, e uma para a noite. De manhã foi em uma área, de tarde foi em outra, e esse agora, Deus falou sobre essa estação que está começando. Tem um tempo novo. Eu não sei se vocês sabem, mas existem as festas bíblicas, e elas não foram removidas do calendário de Deus. Elas não são judaicas, elas são bíblicas, e elas estão na palavra como ordenança. E Jesus celebrou essas festas. Então são 3 festas que Deus pede que seja celebrada ao ano. Uma delas é Páscoa, onde existe toda uma preparação e aponta para Jesus como Cordeiro de Deus. A segunda festa é Pentecostes, e aponta para a preparação da igreja como noiva. E a festa de Pentecostes, ela vai acontecer no milênio, Zacarias declara isso. Ela é a festa que simboliza o casamento. É o noivo preparado, a noiva preparada e o encontro deles. Então é uma festa muito poderosa. E as festas bíblicas, elas abrem portais onde Deus libera a bênção. É algo muito poderoso. Eu não quero trazer doutrinas aqui, nem ensinamentos, porque vocês têm uma direção, têm pastores, mas como profeta, eu entendo as estações de Deus. E esta palavra, quando Deus me deu para falar para vocês, Ele disse que a gente vai entrar numa nova estação. Então, cada estação, por mais que nós vivamos numa região que não tem as estações definidas como no sul, mas a gente tem algumas diferenças, percebe-se. Então, para cada estação existe uma preparação. Mesmo o inverno não sendo tão rigoroso esse ano, porque, me desculpe, mas julho, e eu estou aqui assim, e vocês também, tudo fagueiro, né, com roupas normais, sem casacos, é uma coisa bem estranha, né? Que aqui é bem frio nessa época do ano e não está tão frio. Não sei se sou eu que gosto de frio, não sei. Mas olhando para vocês, a maioria está sem casaco. Então, as estações, elas requerem preparo. E essa estação que a gente vai entrar é algo muito forte e poderoso para a noiva. Então, é um momento em que o Senhor vai estar, é um momento em que a noiva vem se preparando, ela está mais madura, e ela está pronta, porque vem um entendimento dos sacrifícios que são necessários. Então, na etapa da preparação do casamento, tem aquela etapa da paixão, do amor, do romantismo. Depois começa a coisa mais prática.
E é exatamente esse tempo mais prático, onde vai se pensar em orçamentos, onde vai se pensar em compras, em futuro, e vai se alicerçar. E esse é o tempo em que Deus vem, porque esse é um tempo em que, do casamento, em que você espalha os convites e prepara para a cerimônia que você quer, e aí começam a vir dádivas, né? Começam a vir presentes, pessoas começam a se mover, e de repente aquilo que você estava precisando começa a acontecer. Um dá uma geladeira, um dá um colchão, outro dá um fogão, um outro dá um conjunto de pratos, as coisas começam a acontecer. Então, essa é a estação que nós vamos entrar, onde o favor de Deus nos encontrará. Então é muito estratégico esse jejum, porque ele vai abrir, vai lhe preparar para entrar maduro nessa nova estação. Antes de ler o texto que Deus mandou, eu queria que a gente olhasse em volta, porque a gente precisa estar centrado em Cristo e preparado. Como eu disse de manhã, tem duas vindas. Tem a vinda do noivo, que ela acontecerá primeiro, e em seguida, depois, vem a vinda do rei. A vinda do noivo é no arrebatamento, é um encontro nos ares. Vai acontecer. Mas existe a segunda vinda, que é a vinda do rei. E ele vem com vara de ferro, ele vem para governar a terra. Irmãos, vai haver inversão de valor. Eu amo o milênio, a preparação desse tempo de governo do rei, sabe? Porque quem subiu no arrebatamento volta para governar com Jesus a terra. Essas alminhas que nós somos. Gente, Jesus é muito poderoso. Então, vale a pena se santificar. Porque quem vai subir é quem escolheu caminhar com Cristo na terra. E caminhar com Cristo na terra é como ele disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esse cristianismo vazio e barato não nos prepara para o arrebatamento, nos prepara para a segunda vinda do Senhor. Então vai ter o governo do anticristo. Entre o arrebatamento e a vinda do rei, tem o governo do anticristo. Deus me livre de ficar aqui na terra. Eu quero subir no arrebatamento. Então eu preciso permitir que Deus seja como oleiro na minha vida e me molde como Ele quer, para a forma que Ele quer. Então as renúncias, elas são muito importantes. A consciência e a entrega, essa maturidade. Já chega de ser menino, ser vencido pelo pecado, da boca muito grande, de falar sem freio, de dizer coisas que magoam, de expor pessoas, de expor fraquezas de pessoas. Isso precisa se encerrar. A fase de criança tem que ser deixado para trás. Essa maturidade que o Espírito Santo quer gerar precisa encontrar meu coração disposto. Eu quero ser barro na mão do oleiro. Não é música, não. É uma determinação interior que se externa pela entrega. Não é só palavras, atitudes coerentes. Esse é um tempo de maturidade. Para que as bênçãos me encontrem na posição, eu preciso estar pronto. Então, se você olha para um casal que está querendo casar, vive às turras, vive brigando, vive de modo contrário à vontade do Senhor, você já tem pena. Você, se tiver intimidade, vai chegar perto. Você tem certeza que esse casamento é de Deus? Você tem certeza que é isso que você quer para a sua vida? Então você não investe em algo que você vê que não tem futuro. Você vai chegar perto para dizer: repense. Então, este é um tempo em que cada um precisa repensar seu compromisso com o noivo, sua preparação. Não tem mais como ficar, vai e volta, brincando com o pecado, não. É tempo de se posicionar. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus, que vocês estão entendendo. Então, presta atenção. Essa estação está nos fazendo olhar em volta. Esse é um tempo difícil. O Senhor disse que a gente passaria por isso. É preparação, meu povo. Então, é muito sofrimento. A natureza está em tumulto. Você
passa por muitos percalços, ou vê pessoas que você ama passando situações difíceis em volta de você. As pessoas estão mais adoentadas, mais frágeis, mais vulneráveis. Nós estamos mais endurecidos, a gente está mais sofrido. Esse é um tempo difícil. E a gente precisa muito da graça do Senhor. Lembrando que todas as vezes que Deus permite sofrimento, Ele está muito próximo. Tipo, o professor ensina, passa o mês ensinando, usa lousa, usa várias didáticas para que você absorva a matéria. Aí chega o dia da prova. No dia da prova, o professor está presente, mas não ensina mais nada. Mas a prova é aquilo que você aprendeu, precisa pôr em prática. Então, a gente não tem mais que ser menino e ficar procurando que o outro faça a prova por mim, nem fazendo, eu não sei que termo vocês usam, na Bahia se usa pescar. Fila, pronto. Não tem como. Essa é a hora da verdade. É você e Deus sem máscara. Esse é um tempo em que Deus está permitindo a prova, que alicerça, que faz com que o conhecimento flua e venha para fora. É um tempo de conquista. E só vai para a batalha quem está preparado. E eu quero ler com vocês, abra aí em Deuteronômio 31, por favor. Antes de ler, eu queria orar. Espírito Santo, que esta palavra, como uma semente vinda do teu coração, caia em terra preparada. Que o coração de quem está ouvindo esteja quebrantado, esteja humilde e esteja aberto ao teu agir. Esteja quebrantado para deixar de lado o pecado. Senhor, que uma consciência de pecado venha e ninguém se auto-justifique, mas possa estar diante da cruz, quebrantado e com uma entrega sincera, e o Senhor possa nos preparar para as bênçãos da conquista desse tempo, em nome de Jesus, amém. Não existe vitória, triunfo, sem sacrifício, sem preparação, porque o triunfo vem depois de batalha, de guerras. Então, você tem que estar preparado para as batalhas. Quais são as lutas que você tem travado? Então, você vai colocar a sua força no Senhor. Você vai andar debaixo da autoridade e das direções de Deus. É isso que esta palavra quer gerar. Eu não estou só, eu tenho propósito, eu tenho conquistas e eu vou ganhar, eu vou vencer. Essa palavra está em Deuteronômio 31, do 6 até o 8. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a seus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas nem te espantes. É exatamente esta palavra que Deus está dando para a sua noiva, para esse tempo de conquista. A conquista, ela vem acompanhada de batalha. Quais são as áreas que você precisa vencer e conquistar? Quais são? Por isso você tem que anotar no seu caderno ou no seu celular. Propósito. Você vai entrar em jejum? Melhor ainda. Propósitos. Deus tem algo determinado para cada um de nós como pessoa. Porque Deus deu, Ele escreveu os meus dias, Ele tem propósito com a minha vida.
E você precisa se alinhar com os propósitos de Deus. À medida em que você se quebranta e diz a Deus: não a minha vontade, mas a tua. Retira de mim tudo que possa impedir que a tua vontade prevaleça. Você vai sendo vitorioso em conquistas internas e externas. E isso vai lhe dando ânimo, vai aumentando sua coragem, vai lhe dando experiências. Seu testemunho começa a ser visto e a beneficiar pessoas. Então esse é um tempo muito poderoso da parte de Deus. Por favor, não desanime, não desista. É um tempo de conquista. E Deus vai conosco. Ele está nos preparando. Nós somos a geração do fim. A geração que vai subir no arrebatamento. Então tudo o que eu estou vivendo tem um propósito. Cada dor, cada lágrima, cada conquista está alicerçando a minha vida nos caminhos de Deus, nos propósitos de Deus. Por isso, se você se sente solto, sem propósito, se você acha que está perdido, esse é um tempo especial de você se quebrantar. Pare. Quando as coisas não vão bem, não é tempo de tomar decisões, não é tempo de mudança, é tempo de parar, se aquietar, se esvaziar, ouvir Deus e se alinhar com Ele. Não viva sem propósito, não viva se sentindo perdido, não viva murmurando, como o Senhor está revelando que aqui tem pessoas que estão vivendo situações difíceis e ficam murmurando, se queixando, culpando outros, e isso é para criança, isso não é comportamento de servo de Deus. Mude. Comece hoje se arrependendo e dizendo a Deus: Senhor, eu não quero mais viver de forma infantilizada, fora do propósito, de forma carnal. Isso se encerra hoje. Eu quero parar com a murmuração, eu quero parar de ser vítima. Eu assumo que o Senhor é o meu Deus, que a minha vida tem propósito e que eu vou conquistar aquilo que o Senhor determinou para mim. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus é muito forte nesse lugar. De forma simples, mas eu vejo uma terra sendo semeada. Milagres vão acontecer. Por favor, o Senhor me mostra que algumas pessoas ficaram tão decepcionadas por muitas derrotas que vivenciou, por muitas batalhas que lutou e foi derrotado, e que tem muita gente desanimada. Então, em nome de Jesus, coloque esse desânimo aos pés da cruz, porque Deus está lhe chamando para uma nova estação. Então, as coisas do passado têm que ser colocadas aos pés da cruz, para que você receba a coragem, a força, a luz, a direção. O Senhor está lhe chamando para algo novo, e Ele vai nos ensinar, Ele vai caminhar conosco. Tudo que é novo a gente não sabe, a gente não tem experiência, a gente não vivenciou, é novo. Então, se Deus está dizendo que é uma nova estação e um novo tempo, Ele está esperando que eu e você deixamos as cargas que até aqui nos amarravam, as lutas que estavam nos impedindo de crer, as lutas que estavam nos reprovando, elas precisam ir para a cruz. E eu preciso me esvaziar, para que eu entenda o novo de Deus e possa caminhar com força, com determinação, com alegria. Eu vou dizer a vocês, eu vivi um ano de 2024, 2023 e 2024, que eu não desejo a ninguém, mas 2024 foi o pior de todos. E 2025, final de 2024, Deus disse: removo, porque Ele disse que eu ia passar por situações muito difíceis. E Ele explicou para mim o que eu ia passar. E eu disse: Senhor, se vem da tua parte, me dê graça. E Ele me deu a graça. Mas não foi fácil. Foi, ao contrário, muito difícil. Então, eu entendi que eu precisava ser aprovada. Se Deus está permitindo provas, tem graça para que você seja aprovado. Então, quando terminou 2024... exatamente final de dezembro, eu começo a buscar o Senhor com jejuns e entendimentos para o novo ano. Ele disse: eu removo o manto antigo e coloco o novo. E eu vivi esse novo de Deus em 2025. E quando chegou final de 2025, eu disse a Deus: Senhor, eu estava na sala de intercessão, a gente tem um mapa mundi bem numa parede toda. Eu disse: Deus, no início do ministério, o Senhor falou que a gente ia conquistar, ia estar em vários lugares. E
e muitos lugares a gente não foi. Eu já viajei para muitos países, mas eu entendia que muitas conquistas não tinham acontecido. Eu estava muito triste, quebrantada diante de Deus. Eu disse: Senhor, quando nós éramos jovens e fortes, é como se a gente não tivesse feito o que devia fazer. E agora, Senhor, idosos, como que a gente pode? Eu achando que, poxa vida, eu perdi minha chance. E a resposta de Deus para mim foi: eu amo velhinhos. Aí eu parei assim, não entendi nada, né? Como assim? O Senhor ama velhinhos? Aí ele falou assim: filha, Moisés, aos 40 anos, ele achou que estava pronto para começar. Foi reprovado, foi para o deserto. E foi aos 80 que ele foi começar. Eu comecei com Moisés e ele não estava pronto aos 80 anos. Então, tem algo novo. E aí ele começou a dar diretrizes e nos mandou para Portugal. E fez a gente entrar num novo tão grande com ele. Eu e Doriel. Doriel tem 77 e eu tenho 72. E ele nos fez, como a gente começou, deixando tudo para trás e vindo para Pernambuco. Ele fez isso com a gente em Portugal. Ele disse: vocês, quando começaram, abriram mão do controle e vieram esvaziados, totalmente confiantes em mim. Eu trouxe vocês para Portugal para renovar a fé e para trazer vocês para o novo. Então, uma nova estação para a gente começou. E ele começou a abrir portas. Ele escancarou as portas da Europa. A gente tem convites para ministrar em vários lugares. Cursos, treinamento, capacitações. Com 77, 72. Como se a gente estivesse no vigor dos 30 e dos 40. Então, meu filho, eu quero que você entenda que se Deus fez isso com 2 anciões, Ele tem muito mais para fazer com a tua vida. Vocês estão entendendo? Então, e Deus permitiu que Israel passasse por uma prova, onde a maioria foi reprovado. Eu disse a Deus, disse mesmo, e digo agora novamente, na presença de vocês, assim como Caleb e Josué, com 80 anos disseram: estamos aqui como quem tem 40, com a mesma força e vigor. Assim eu digo para ti, Senhor. E Deus começou a agir. Irmãos, eu estou renovada, eu estou tão forte. Eu vou para a academia, às vezes eu olho em volta, eu fico com vergonha, porque levanta uma jovem, forte, levanta daquele lugar, e eu vou sentar, eu olho para o peso que ela está pegando, eu disse: ih, coitada, eu boto mais peso. Então, eu estou vendo que existe um vigor de Deus, um renovo de Deus. Então, irmãos, esse é o 3º culto e eu estou aqui renovada. A única coisa que eu senti um pouquinho foi a garganta, porque eu tenho mania de gritar, né? Paciência. Então, o Senhor tem um renovo de ideias, de capacitação, de renovação. Existe algo tão poderoso e novo, fresco, da parte de Deus, para que a gente entre. Então, as coisas velhas precisam ficar para trás. Se é um tempo de milagre, onde haverá um tempo diferente, as estações estão saindo do nosso controle, mas Deus está vindo para fazer milagres. Então, a terra precisa estar pronta para o milagre acontecer. A visão que eu tive era uma terra revolvida e pronta para semeadura. Então, o meu coração e o seu coração precisa estar quebrantado, removido, sabe, o velho passando para trás, o medo, as angústias, sabe, aquilo que a estação anterior trouxe, as desonras, as decepções, ficam para trás. É uma escolha. É uma escolha. O ano que passou, metade desse ano que passou, está passando. Tem um novo. Então é uma escolha. Eu escolho perder o controle para Deus. Eu escolho crer naquilo que meus olhos não veem, baseado na promessa do Senhor. Eu vou ler novamente. Esforçai-vos
e animai-vos. Você não vai ficar passivo, esperando que aconteça. Não, se esforce. Se você já bateu numa porta e é o que você quer, insista, bata de novo. Se prepare melhor. Comece a ministrar para você mesmo. Em nome de Jesus, eu não aceito passividade, eu não aceito que desânimo tome conta, eu não aceito ficar postergando as coisas, eu vou assumir, eu sou forte em Cristo, eu posso no Senhor, se a palavra diz que eu posso, as minhas limitações não vão ditar o meu destino, o meu futuro não está no meu controle, está no controle de Deus, eu alinho a minha vontade à vontade de Deus, eu alinho os meus planos aos planos do Senhor. É preciso que você entenda que uma estação exige preparação. Quando você mora num país que tem um inverno rigoroso, eu estava em Portugal nesse período, e ela estava fazendo o seguinte, ela estava guardando as roupas de frio, e pegando as roupas do verão, para poder lavar e preparar, porque uma nova estação está chegando. Então nós precisamos entender isso e pegar aquilo que estes anos trouxeram, ou este início de ano trouxe. Quais foram as batalhas onde você se sentiu derrotado, enfraquecido, onde você ficou confuso? Isto tem que ser deixado aos pés da cruz, e você começa a se encher de fé, porque o Senhor disse: esforçai-vos. Então você fica dizendo: amanhã eu faço. Não, depois eu faço. Outro dia eu faço. Não, eu vou fazer. Eu vou me esforçar. Não tem domínio próprio. Tudo o que vem na mente vai falando. E a sabedoria fica onde? O tolo se expõe, fala sem pensar. Mas você é o sábio. Você é o prudente de Deus. Então você começa a vigiar o que vem na sua mente. Nem tudo que você pensa é para falar. A maioria das coisas que você vê, que você ouve ou sente é para orar. Fale o mínimo possível. Tenha filtro. Que negócio é esse? Pensou, falou. Tenha filtro. Não fale nada que magoe. Não exponha seu irmão. Se esforce. Se esforce para crer. Se esforce para ser melhor. Animai-vos. Para que essa derrota, esse medo, essa angústia, deixe aos pés da cruz. Se anime. Tenha de bom ânimo. Que desânimo é esse? Não vai dar certo. Já tentei, não consegui. Pare com isso. A palavra está dizendo que é para se esforçar e para se animar. Esta é uma palavra profética. Não, isso aí foi para Josué. Sim, é uma palavra profética. Ela não está amarrada a tempo. Ela está na vida de quem crê. Não temas, nem se espante diante deles. Vai haver oposição. O inimigo sempre vai se levantar para tentar roubar, para tentar desanimar. E você vai lembrar desta palavra e vai dizer: eu não vou temer, porque maior é o que está comigo do que o que está com eles. O Senhor é o braço forte. Em nome de Jesus, lembre o tempo todo para você mesmo quem é seu Deus. Amém? Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Esforça-te e anima-te. Então, essa estação, ela é uma estação de milagre, que exige preparação, que exige retirada das coisas velhas que puxam para baixo, que lhe negativizam, que lhe puxa para baixo, a você e ao próximo. Porque tem gente que não cai sozinho não, cai levanta todo mundo. A mulher, ela não está bem, está lá na TPM, vou usar a mulher agora, depois eu falo dos homens. Está na TPM, ou está na menopausa, seja lá o que for desses hormônios aí que às vezes ficam endemoniados. E aí ela não cai sozinha não. Ela leva o marido, os filhos, quem passar perto. Cambada disso e daquilo, dependendo da linguagem, dependendo da fúria, da fera, cai todo mundo com ela. Mas não é diferente com os homens não. Se o dinheiro ficar pouco na mão dos homens, diga as mulheres aí comigo, misericórdia.
Quando o dinheiro fica escasso, meninos têm uma coisa terrível na vida dos homens. Eles ficam desarrumados, ficam nervosos, ficam agressivos, e é horrível. Então tem gente que cai atirando, e vai tirando a harmonia do coração, do relacionamento e do lar. Ei, mas não é isso que a palavra está dizendo para nós. Então, você vai pegar aquilo que é natural, sua reação natural, diante das intempéries da vida, diante das dificuldades. Você mudou. Jesus Cristo reina. Esse Deus poderoso, que opera milagres. O Senhor está aqui de uma forma tão poderosa. E a gente está despreparado para a presença. Bate continência para o rei, meu filho. Porque ele está rugindo. Porque ele está declarando: essa é a última geração. Esse é o último tempo. Vocês só têm um restinho de tempo. E estejam se preparando. Porque eu estou vindo para buscar. É uma geração poderosa que vai povoar os céus. Que vai receber coroas. Que vai estar na minha presença. E descerá comigo para reinar na terra. Tem bom ânimo. Declare ao Senhor: eu quero ser a terra boa, que frutifica a 60, a 100 para a glória do teu nome. Já chega de ser criança, murmurador, infiel. Já chega de ser crítico, fofoqueiro, que causa divisão e contendas. Já chega de ficar apontando o erro do próximo. Já chega de ser o crítico da sua própria vida, vivendo debaixo de condenação. Deus quer remover um manto antigo, e Ele está aqui para operar milagres. Ele não vai forçar, para retirar esse manto antigo, pesado, de reprovação, de condenação, de medo, de angústia. Ele quer lhe preparar para os desafios que vêm, e Ele quer vestir em você um manto novo. Eu queria orar nesse momento. Este é um momento de revisão de vida e de entrega a Deus. Não é hora de se autocriticar, é hora de se quebrantar e dizer a Deus: Senhor, tem coisas que eu não consigo, que eu tenho falhado em tentar, mas hoje eu entrego a Ti. Você, mulher não muda marido, marido não muda mulher, pais não mudam filhos, filhos não mudam pais, mas Deus muda. Pare de tentar. Então entregue hoje as pessoas difíceis do seu lar. Entregue a Deus hoje as dores que você vem carregando. Entregue a Deus as frustrações que têm estado na sua vida. Você não está aqui à toa. De manhã foi uma palavra, de tarde foi outra, e hoje à noite essa foi a palavra que Deus mandou. Esta igreja vai passar por uma renovação muito grande. Esta igreja vai viver um novo de Deus muito poderoso. E você não pode ficar de fora do novo de Deus. A estação passada ficou para trás, e Deus quer você preparado. Então as cargas da estação passada precisam ser colocadas para receber o novo de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus, aleluia. Então a primeira oração que a gente vai fazer é para você reconhecer o que simboliza esse manto pesado que você vinha carregando. Quantos aqui entendem que estão vivendo aquém das promessas, que estão vivendo fases difíceis na vida, e que entendem que Deus está vindo com socorro nessa noite para remover? Quantos entendem? Aleluia. Eu vivi isso no mês de abril. O Senhor retirou um manto pesado que eu vinha carregando, onde as decepções do passado, as lutas, tudo da estação anterior, Deus tirou dos meus ombros. E hoje Ele disse que quer fazer isso aqui. Eu não estou falando isso de mim mesma. Eu nem lembrava disso. Deus disse: lembra daquela experiência que você passou, onde eu retirei o manto antigo? Eu quero fazer isso hoje aqui. Então eu vou orar
para que você possa dizer a Deus: eu quero, e entregar. Tem muita gente que está no controle. Saia do controle. Saia do controle. Entregue na mão de Deus. Pare de tentar. Pare. Porque você está ficando adoentada. Porque a frustração tem sido tão grande. Tem gente próximo da depressão. Por causa dos desafios que não foram vencidos. Das derrotas constantes. Mas Deus está dizendo hoje: eu estou aqui para retirar. Entregue. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dê entendimento. O que teu povo está carregando, Senhor? Pessoas que passaram por uma decepção tão grande, Senhor. Pessoas que foram injustiçadas. Houve muito sofrimento na vida de várias pessoas aqui. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti. Vai tomando, Senhor, agora em Tuas mãos essas reprovações, essas injustiças, essas ingratidões. Senhor, tem níveis de sofrimento muito grande. Essa foi uma estação difícil, Senhor. Eu vim pedir, Espírito Santo, vai retirando, Senhor, esse manto antigo. Vem tirando, Senhor. Vem tirando, vai livrando dos corações e mentes, dos relacionamentos, de dentro dos lares, no ambiente de trabalho, dentro da própria igreja. Vai tirando, Senhor, essas cargas. Manda os anjos, Senhor. Manda os anjos. Recebe agora, Senhor, essa entrega que fazemos a Ti. Espírito Santo de Deus, nós entendemos que tem uma estação nova. E o Senhor está mandando a gente se esforçar, a gente se aquietar, a gente se ofertar a Ti, Senhor, para aquilo que a gente não consegue, o Senhor possa fazer. Jesus, vai trazendo ânimo, coragem, uma fé inabalável, uma convicção. Vem, Jesus, vai tirando todo o peso. Senhor, as pessoas que causaram isso, vai desamarrando o Teu povo desses relacionamentos doentios, da maneira como eles estavam lidando, na própria força, com desânimo e com tristeza. Espírito Santo, muitos aqui foram reprovados na estação passada. Senhor, esse é um tempo de milagre. Nós precisamos. O Senhor mandou a gente se animar, e o que nos anima é olhar para Ti. O Senhor disse que essa é uma estação de milagres. Senhor, será conquista, será entrar na terra, e nós precisamos estar preparados. Tira o manto antigo, Senhor. Vai tirando, Espírito Santo, toda a reprovação, todo o peso e toda a angústia. Retira, Senhor. Retira, Jesus. Eu clamo o poder do sangue do Cordeiro sobre mentes e corações, sobre relacionamentos. Eu clamo o sangue de Jesus entrando nos lares. Senhor, quando o Teu povo retorna, muitas vezes entra em contato com pessoas que não se deixaram trabalhar. Mas eu peço que o Senhor esteja entrando nos lares, que o Senhor esteja ministrando na vida de quem ficou em casa, e Teu povo retorne diferente, olhando para Ti e pronto para viver milagres. Espírito Santo, eu clamo o manto novo, esse revestimento de paz, esse revestimento de força, de ânimo, de alegria, de fortaleza. Espírito Santo, essa força que vem de Ti. A batalha vai continuar, mas eu mudei. Os outros podem não ter mudado, mas eu mudei. Essa convicção, Senhor, entre no Teu povo. Essa força, Senhor, que vem dos céus, possa entrar nos corações. Dei calabassúria manai. Sobre a Tua entrega eu agirei. Dei calabassúria. Tenho descanso como um manto poderoso, revestimento de amor. Eu sou o Deus que vou em Tua frente, que preparo mesa para Ti.
farei os inimigos recuarem, te honrarei diante de quem te humilhou. Tenho coroas, entendimento, renovação de mente, capacitação, inteligência, te fazer conquistar onde você não passou. Esqueça o que passou, uma nova estação. O Senhor te toma pelas mãos e caminha contigo. Você não está só. Tem milagre. Seja a terra que se deixa preparar para viver o milagre que está no coração de Deus. Ele vai te renovar, te renovar. Terra que se deixa quebrantar, corações que determinam-se a não viver no passado, que querem o novo do Senhor. Pare de mencionar as derrotas do passado. Comece a crer nas vitórias. Onde você foi reprovado, você vai passar. O velho foi removido e o novo desceu. Exige fé, convicção. Você não é guiado por emoções, você é guiado pelo que está escrito. Deus mandou liberar esta palavra para esta igreja e declarou que a nova estação que Ele tem determinado para a sua noiva chegou. E nós ligamos pela fé o que o Senhor ligou nos céus, ligamos na terra, em nossas vidas, em nossos lares, na vida da família, em tudo que o Senhor nos deu para cuidar. Pela fé nós entramos no novo do Senhor. Se tem conquista, o Senhor vai na nossa frente, como o Senhor declarou que iria adiante de nós. Assim nós cremos que seremos aprovados, não porque a vitória é nossa simplesmente, mas porque o Senhor vai na nossa frente. A nossa força vem de Ti, a nossa capacitação vem de Ti. Eu saberei lidar com os desafios. Se prepare para entrar no novo do Senhor, pastor Marcos. Deus vai lhe tomar de uma maneira tremenda. Você vai crescer em autoridade, receberá muitos convites e vai pregar no sul do país. O Senhor vai abrir novos canais. O Senhor vai lhe conectar com pessoas de alta influência. O Senhor vai fazer você crescer, porque você se humilhou diante de Deus, porque você, há algum tempo atrás, entregou o manto cansado, desanimado e triste, entregou nas mãos do Senhor e recebeu um manto novo. Você está tendo a autoridade crescida e o Senhor vai te usar com poder, porque você se deixou humilhar, porque falaram de você e você se calou. O Senhor lhe toma pela mão e vai lhe exaltar. Esse é um tempo de milagres. Comece a colocar diante de Deus o seu coração ferido. Vai colocando diante de Deus o que lhe impede de viver milagres, de avançar, seja na área profissional, seja na conquista da sua família, seja na conquista da sua mente, do seu coração. O que lhe impede de avançar, Deus lhe toma pela mão. Ele quer operar milagres. Ele vai fazer uma cirurgia numa pessoa aqui. Os médicos não encontraram nada, mas você está aí com dores e com medo, e Deus vai fazer uma cirurgia em você. Aleluia. Você não vai para a mão de médicos, você está na mão do Senhor, e Ele vai fazer essa cirurgia em você. Deus está entrando na vida de um filho rebelde, que está envolvido com coisas erradas. Deus está indo naquele coração. Ele vai te pedir perdão.
Eu não sei quem é, mas uma jovem se envolveu num relacionamento indevido e Deus está libertando, tirando ela desse laço hoje. Ela é filha de alguém que está aqui. Deus vai trazer de volta e vai haver arrependimento e mudança. Várias pessoas vão receber chaves para entrar em lugares que antes se opuseram a você, em lugares onde antes você foi reprovado. Deus vai entregar. Deus entregou 5 chaves. 2 homens e 3 mulheres receberam chaves e vão adentrar em lugares que antes foram reprovados. Deus vai fazer com que corações que se opunham a você se voltem para você e sejam favoráveis. Favor de Deus. Favor de Deus. E Deus diz: não tema, não tenha medo. Eu sou o Senhor que vou na tua frente. Eu te tomo pela mão, eu te seguro firme. Eu falei contigo e eu reafirmo. Eu estarei aplainando os caminhos da tua frente. Não tenha medo. Tem pessoas que fizeram planos, estão inseguras, e Deus diz: me entregue os planos, porque o que for meu, ninguém poderá tomar. Você receberá força e direção. Você receberá uma completa consciência do que Deus tem para ti. Você estará determinado. Entregue a Deus hoje sua insegurança e seu medo. Entregue. Tomada de decisão será diferente. Quando Deus receber nas mãos, Ele vai direcionar você. Espírito Santo, obrigada pelo poder da tua presença. Obrigada pela cura que o Senhor está fazendo no chamado, nos relacionamentos, mas principalmente na mentalidade. Obrigada, Espírito Santo. Tomamos posse do que o Senhor tem para nós e para esta casa profética. O que o Senhor tem para fazer, esse milagre da semeadura e colheita, Senhor, só o Senhor pode fazer. E nós tomamos posse em nome de Jesus.